Olha, a carne na lata não é invenção minha, é uma descoberta já secular que veio para o Brasil através, segundo a história, através de Dom João. Foi por uma brincadeira que nós começamos a fazer a carne na lata. Na fazenda da família da minha mulher, eles têm o hábito de conservar essa carne. E um dia nós fomos visitar uns amigos no sítio, estavam matando porco lá, e eles cortando a carne de porco para guardar no freezer. Aí eu falei, ô gente, vamos fazer a carne de porco, carne na lata aí. Eles falaram, não sabemos fazer e tal. Aí minha mulher falou, não, eu não faço. Então vamos fazer. Fizemos. E o pessoal gostou tanto e que me procurou para saber se eu não tinha carne para vender. E aonde que surgiu a ideia de industrializar a carne, de fazer a carne para vender em latas. Me conta aquela história do rabinho do porco. A história do rabinho de porco é interessante, que conta uma tradição que tinha uma dona da casa, ela não conversava com o marido. Então, na hora de armazenar, ela armazenava de uma tal forma, quando estivesse terminando, o rabinho estava lá, depositado no fundo. Ele ia sempre usando e tirando com a colher. Quando chegava no rabinho, ela pegava o rabinho e servia para o marido. Ela não conversava com ele, então ele já sabia que aquela hora já estava pronto para matar o outro porco, que a carne já estava acabando. Nada precisava ser dito. Nada precisava de ser dito. As relações eram mais simples, então, imagina. Você não precisa falar. Você não precisa falar. Nada mais eloquente que um rabinho, né? Qual que é o processo de produção da carne de lata? Como nós fazemos só de pernil, Sim. nós temos que desossar o pernil, cortar a carne, Sim. temperar, cortar o toicinho, fazer o toicinho, fritar o toicinho para nós obtermos a banha. Temperamos a carne e leva a fritura. Esse processo é um processo que conserva todo natural, não tem conservante, é a própria banha que fritou o porco que vai ser o conservante. E depois que acaba a carne também, aquela gordura, frita ovo, faz o feijão, faz um arroz carreteiro, porque fica aquela borra que a gente fala, fica aquela borra no fundo que dá um sabor. Então faz uma farofa, faz um arroz carreteiro e tem muitas receitas.